Imagine acordar num dia comum. Você tenta pagar o café, o cartão recusa. Abre o aplicativo do banco, sua conta está bloqueada. Nenhum aviso, nenhuma explicação. O sistema apenas decidiu. E o mais assustador, você não precisa ter cometido nenhum crime. Basta uma movimentação fora do padrão. Um Pix em valor incomum. Ou o algoritmo achar que você é suspeito. Bem-vindo ao pré-crime financeiro. O dinheiro ainda está no seu nome, mas não está mais sob o seu controle. Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Neste canal você encontra análises, ensinamentos de livros e insights de livros e teses filosóficas e econômicas. Se você gosta de conteúdos como esse, fique à vontade para se inscrever no canal. Vale lembrar que conteúdos complementares eu coloco no Substack do canal. E os resumos completos de teses e livros você encontra nos outros canais da Hub Sagaz. E os links estão na descrição desse vídeo, na central de mídias do canal. Agora voltando para o conteúdo, você já ouviu falar em pré-crime? Esse termo vem da ficção científica. Em filmes como Minority Report, o governo era capaz de prever crimes antes que eles aparecessem, prendendo pessoas não pelo que fizeram, mas pelo que poderiam fazer. Assustador, né? Agora imagine esse conceito sendo aplicado ao seu dinheiro. Bem-vindo ao mundo do pré-crime financeiro. O pré-crime financeiro acontece quando o sistema bancário, fiscal ou estatal intervém preventivamente no seu dinheiro, sem que você tenha cometido nenhum crime, com base em uma suspeita automática, sem um julgamento, sem contraditório, sem transparência. Ou seja, você não precisa ser culpado, você só precisa parecer suspeito. E isso já é o suficiente para que sua conta bancária seja congelada, seu cartão pare de funcionar, seus recursos sejam retidos por tempo indeterminado. Ou, em casos mais graves, seu CPF fique bloqueado de toda a movimentação bancária. Mas como acontece isso na prática? Hoje, todas as suas movimentações financeiras passam por sistemas automatizados de vigilância e detecção de anomalias. Esses sistemas pertencem a bancos, através dos setores de compliance e inteligência financeira, governo, via Receita Federal, Banco Central, COF e Judiciário, plataformas digitais, como o PagSeguro, Mercado Pago, PicPay, Nubank, etc. Esses sistemas trabalham com algoritmos que monitoram seus hábitos de consumo, seus horários de movimentação, o valor e frequência dos seus Pix, de onde vem e para onde vai seu dinheiro, se você movimenta mais do que deveria ou se você se relaciona com pessoas ou empresas de risco. E a partir dessas variáveis, o sistema decide se você representa uma ameaça ao equilíbrio do sistema financeiro. Se a resposta for sim, sua conta é travada sem aviso prévio. Algumas situações comuns que já geram alerta de pré-crime. Transferências acima de um certo valor, mesmo que sejam lícitas. Por exemplo, R$ 5.000 via Pix. Receber valores de pessoas ou empresas fora do seu padrão. Por exemplo, se você trabalha como designer e recebe R$ 8.000 de uma conta com o nome Empreendimentos Almeida S.A. Fazer transações em horários incomuns, como Pix à 1 da manhã. Receber ou enviar Pix com descrição suspeita, como trabalho, dízimo, reembolso, Pix testando, dinheiro por fora. Movimentar valores considerados altos em relação à sua renda declarada, mesmo que esses valores sejam absolutamente legítimos. Mas quem analisa isso tudo não é uma pessoa, é um algoritmo, um modelo estatístico alimentado por milhares de dados que te compara com um padrão aceitável para alguém com o seu perfil. Se você fugir desse padrão, é marcado, é sinalizado. E aí entra o compliance, o setor de segurança do banco ou da instituição financeira. Se o compliance decidir seguir com o bloqueio, ele pode fazer isso sem aviso,
sem justificativa e sem dar prazo de resolução. Pior, em muitos casos, o banco não tem autonomia para liberar o seu dinheiro, porque a ordem vem do sistema interbancário, nacional ou do próprio Banco Central. Mas isso é legal? É legalizado, mas é quase sempre arbitrário. Em tese, esses bloqueios existem para combater lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, tráfico de drogas, corrupção, mas na prática, esse sistema criminaliza o comportamento incomum, mesmo que seja honesto, joga a culpa no cidadão que precisa provar sua inocência após já estar bloqueado, inverte a lógica jurídica. Você deixa de ser inocente até que prove o contrário, você agora é suspeito até que consiga se justificar. Hoje, não é preciso cometer um crime para ser punido. Basta fazer algo que o sistema não entenda. Antes de você entender por que seu dinheiro já não é mais seu, é importante entender como chegamos até aqui. O dinheiro, no fundo, nunca foi só sobre valor. Ele sempre foi sob controle. No começo, não existia dinheiro. As trocas eram feitas com bens diretos. Você trocava uma galinha por peixe, trigo por mel, couro por sal. Isso se chama escambo. Mas o escambo tinha um problema enorme. Você precisava encontrar alguém que quisesse exatamente o que você tinha a oferecer e tivesse o que você queria em troca. É o que os economistas chamam de dupla coincidência de necessidades. Imagina você ser um pescador que quer comprar mel, mas o apicultor não quer peixe. Acabou. A troca não acontece. Por isso, começaram a surgir bens mais aceitos por todos. Itens como sal, daí vem a palavra salário, manteiga, conchas raras, gado e até pedaços de tecido ou de tabaco. Esses bens serviam como meio de troca e foram o início da ideia de dinheiro-mercadoria. Mas eles ainda tinham problemas sérios. Eram difíceis de dividir, se estragavam com o tempo, eram difíceis de transportar em grandes quantidades. Aí surgiu a solução: usar metais como dinheiro. Metais como ouro, prata e cobre tinham valor intrínseco, eram duráveis, divisíveis, fáceis de transportar e raros o suficiente para não desvalorizar facilmente. Começaram como pedaços pesados, até que governos e impérios passaram a cunhar moedas com o símbolo do rei, do império ou do Estado. E aqui vem o primeiro ponto crucial da nossa história. Quando o Estado entra no dinheiro, ele não entra para facilitar, ele entra para dominar. Governos assumiram o monopólio da cunhagem e, com isso, vieram os primeiros truques sujos do dinheiro. Para financiar guerras, pagar soldados e sustentar luxos, governos começaram a manipular o valor das moedas. Como? Reduzindo a quantidade de metal precioso nas moedas, mas mantendo a mesma aparência. Por exemplo, uma moeda de prata que antes tinha 10 gramas passa a ter apenas 7 gramas. Mas continua sendo chamada de uma moeda. O povo continua usando sem perceber que o valor real daquela moeda diminuiu. Esse truque é uma forma primitiva de inflação forçada, um imposto invisível. Você continua com o mesmo valor facial, mas ele compra menos. Quem percebe por último, perde mais. Foi assim que o dinheiro começou a ser uma ferramenta de extração de riqueza, não de troca justa. Mais tarde, com o crescimento do comércio, transportar moedas de metal se tornou arriscado e imprático. Então surgiu o papel moeda, uma promessa de pagamento. Esses papéis não tinham valor por si só, mas representavam uma quantidade de ouro armazenada em algum banco ou tesouro. Era o chamado lastro em ouro. Ou seja, você podia teoricamente ir até o banco e trocar seu papel por ouro de verdade. Esse sistema limitava o poder dos governos de imprimir dinheiro, porque para criar mais papel, eles precisavam ter o correspondente em ouro. Era um sistema que impunha disciplina à criação do dinheiro. Mas essa disciplina tinha um problema para os governos. Nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo adotou o chamado padrão dólar-ouro. O dólar era conversível em ouro, 35 dólares por onça Troy. As outras moedas se baseavam no dólar. Só que os Estados Unidos começaram a gastar demais, especialmente com a Guerra do Vietnã e programas sociais.
estavam emitindo mais dólares do que ouro que tinham em reserva. Outros países perceberam e começaram a pedir a conversão dos dólares de volta para o ouro. E o que Nixon fez? Em 15 de agosto de 1971, decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Ou seja, ninguém mais podia trocar seus dólares por ouro. Isso acabou com o padrão ouro no mundo inteiro. A partir desse momento, todo o dinheiro passou a ser baseado apenas em confiança. É o chamado sistema fiduciário, do latim fides, que significa fé. Não há mais nada lastreando o valor da moeda, apenas a promessa do governo. Sem o ouro como limite, os bancos centrais passaram a criar dinheiro do nada. Sempre que o governo quer mais dinheiro para cobrir dívidas, estimular a economia ou pagar promessas, ele simplesmente imprime mais. No mundo moderno, isso nem é feito com tinta, é feito com dígitos e um teclado. É aí que entra a reserva fracionária, onde os bancos emprestam mais dinheiro do que realmente possuem em depósito. Taxa de juros artificial, manipulada pelos bancos centrais para estimular ou frear a economia. Tudo isso faz com que mais dinheiro entre em circulação sem aumento real de produção, e isso gera inflação. Mas quem que ganha com isso? Com certeza não é você. Quem ganha são os primeiros a receber esse dinheiro novo, antes que ele perca valor no mercado. É o que o economista francês Richard Cantillon chamou de efeito Cantillon. E os governos ganham com isso porque podem gastar sem arrecadar. É o conceito de senhoriagem, o lucro que o Estado tem simplesmente por ser o emissor da moeda. Mas e o cidadão comum? Ele vê seu poder de compra evaporar aos poucos. Trabalha mais e compra menos. O dinheiro foi se tornando cada vez mais controlado, mais manipulável e menos seu. Primeiro eram objetos de valor, depois moedas de metal, mais tarde papéis com promessa de valor, e hoje apenas dígitos. E hoje apenas dígitos em um sistema bancário que você não controla. Agora, com a digitalização total e propostas como o Drex e outras moedas digitais estatais, as CBDCs, o dinheiro se tornou programável e desligável. E isso te prepara para o próximo ponto. Como o sistema já está desligando contas? Agora que você já entendeu como o dinheiro deixou de ser algo seu para se tornar um dígito, chegou o momento mais importante. Esse dígito pode ser desligado. E o mais alarmante é que isso já está acontecendo. Não é teoria, é prática. Imagine você fazer uma doação pacífica para um protesto legítimo e dias depois não conseguir mais acessar seu dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu no Canadá, um dos países mais democráticos do mundo. Em 2022, caminhoneiros canadenses organizaram o chamado Freedom Convoy, protestando contra medidas obrigatórias de vacinação e restrições. Pessoas de várias partes do mundo doaram dinheiro via plataformas como GoFundMe e GiveSendGo. E o que o governo fez? Invocou a Emergencies ACT, uma medida emergencial que dá poderes extraordinários ao Estado. Com isso, ordenou o congelamento de contas bancárias de manifestantes e, inclusive, de pessoas que fizeram doações. Ou seja, você nem precisa estar no processo. Basta que o sistema entenda que você apoia o lado errado. E o que aconteceu? Milhares de pessoas tiveram contas congeladas sem processo judicial. Bancos foram obrigados a colaborar. Tudo foi feito em nome da segurança. Isso assustou o mundo inteiro, mas muitos ignoram ou não entendem a gravidade disso. Na China, o controle financeiro já atingiu um nível distópico. Casos recentes mostraram como o sistema pode bloquear o acesso de milhões de pessoas às próprias economias. Em 2022, alguns bancos regionais na província de Henan não permitiram saques. As pessoas estavam literalmente impedidas de acessar suas contas. Quando foram protestar pacificamente, o governo usou uma tática sutil e perversa. Mudou o código de saúde dos manifestantes, um QR Code necessário para circular nas cidades,
de verde para vermelho. E o resultado foi que quem queria protestar era automaticamente classificado como doente e impedido de sair de casa. Controle sanitário mais controle bancário. Tudo em tempo real, tudo com algoritmos e decisões automatizadas. E no Brasil, isso já é rotina. Você pode ter sua conta bloqueada sem ser julgado, processado ou condenado. Basta que o sistema ache você suspeito. E como isso funciona? Bacenjude, atualmente Sisbajude, ferramenta que permite ao judiciário bloquear contas bancárias diretamente sem aviso prévio, utilizada para cobrar dívidas tributárias, pensões ou qualquer valor em disputa judicial. O problema? Não existe presunção de inocência. Se o sistema mandar congelar, você perde o acesso ao dinheiro. Sistema Simba, utilizado pela Receita Federal e Ministério Público. Faz o cruzamento de informações entre bancos, movimentações financeiras e declarações fiscais. Se identificar movimentações atípicas, pode gerar automaticamente um alerta de atividade suspeita. E o que seria atípico? Você vende um carro e recebe R$40 mil em espécie? Pode ser considerado lavagem de dinheiro? Você começa a vender produtos online e movimenta mais do que o habitual? Pode ser suspeito? Você recebe Pix com frequência de valores variados? Pode ser atividade ilícita. Basta um sistema automatizado cruzar seus dados e você pode ser bloqueado sem aviso. Outro exemplo direto? Nos últimos anos, diversos bancos brasileiros começaram a restringir o uso do Pix em certas categorias. Compra de criptoativos, criptomoedas. Alguns bancos bloquearam ou cancelaram transferências para exchanges, modelos de dropshipping, freelancers, influenciadores. Contas foram encerradas por alto risco de fraude. E o problema? Você não sabe se sua conta está sendo monitorada, marcada ou à beira de ser encerrada. A maioria dos bancos nem explica o motivo exato do bloqueio. Eles citam razões de segurança ou compliance interno e pronto. Você fica sem dinheiro e sem resposta. E agora vem a parte mais crítica. O plano maior, o fim do dinheiro físico. Agora que você já entendeu como o sistema tem o poder para congelar contas, chegou o momento de entender o próximo passo. O dinheiro físico está sendo eliminado, e o que vem no lugar pode ser pior do que você imagina. Você já reparou que hoje quase ninguém usa dinheiro em espécie? Transferências via Pix, pagamentos por aproximação, QR Codes em todo lugar, aplicativos de carteira digital. Pode parecer apenas evolução tecnológica, mas na verdade é um projeto global em andamento. Eliminar o papel moeda para aumentar o rastreamento, o controle e a centralização do sistema financeiro. O papel moeda tem um defeito grave na visão do Estado. É anônimo, é difícil de rastrear e te dá liberdade. Por isso, governos e bancos centrais querem substituí-lo. E o que vai substituir o papel moeda? As chamadas CBDCs, moedas digitais de bancos centrais. No Brasil isso já tem nome, Drex, o real digital. Você não precisa acreditar em teoria. Basta ouvir que o próprio Banco Central já declarou publicamente. O Drex será um meio digital, rastreável, programável e totalmente controlado pelo Banco Central. Mas o que isso significa? Digital. Só existe na internet, em aplicativos, sob custódia de instituições autorizadas. 2. Ele é rastreável, ou seja, toda transação é automaticamente registrada. Não há mais anonimato. 3. Ele é programável. O governo pode determinar quando, onde e como você pode gastar seu dinheiro. E 4. Ele é controlado. Pode ser limitado, bloqueado, expirado ou redistribuído por políticas públicas. Exemplo simples. O governo quer incentivar o consumo de alimentos orgânicos. Ele pode programar o Drex para só funcionar em mercados específicos. Mas, e se amanhã ele quiser impedir que você compre carne? Ou que use seu saldo fora da sua cidade? Ou que doe para uma causa que ele não aprova? Parece exagero, não é? Na China, já existe o sistema de crédito social. Cidadãos ganham ou perdem pontos com base em seu comportamento. Reclamar do governo, andar com más companhias, não pagar dívidas, tudo reduz seu score social. Quem tem nota baixa pode ser até impedido de viajar,
alugar casa ou até sacar dinheiro. E agora pergunte a si mesmo: se o dinheiro for 100% digital e seu acesso a ele depender de estar de acordo com o sistema, você realmente tem liberdade? Conveniência tem um preço. Muita gente vai dizer: mas é tão prático pagar tudo pelo celular, facilita a vida. Sim, é verdade. Mas o que parece conveniência pode se tornar prisão invisível. Você aceita abrir mão do papel moeda por comodidade. Aceita deixar o dinheiro em aplicativos porque é mais moderno. Aceita o rastreamento porque não tem nada a esconder. E pouco a pouco, você abre mão de toda a sua autonomia financeira. Um dos exemplos mais extremos de cancelamento instantâneo do dinheiro físico aconteceu na Índia, em 2016. O governo decidiu invalidar da noite para o dia as cédulas de 500 e 1.000 rúpias, que representavam 86% do dinheiro em circulação. Milhões de pessoas foram pegas de surpresa. Pequenos comerciantes quebraram, pessoas em áreas rurais sem acesso a banco perderam tudo. O objetivo declarado era combater o dinheiro ilícito. Mas o efeito foi destruição de valor, exclusão e crise econômica. Agora imagine, e se o seu dinheiro, que hoje está no banco, deixar de valer da noite para o dia, porque o sistema decidiu que ele precisa evoluir? Outro exemplo emblemático aconteceu nos Estados Unidos em 1933. O então presidente Franklin Roosevelt decretou que todos os cidadãos deveriam entregar seu ouro físico ao governo. Quem não entregasse seria preso ou multado em valores altíssimos. O motivo alegado? Estabilizar a economia. E o que veio depois? O ouro foi confiscado, o governo desvalorizou o dólar e os cidadãos ficaram com papel, sem lastro. Foi o fim do padrão ouro e o início da era do dinheiro inflacionado e controlado. E se o sistema já estiver funcionando e ninguém percebeu? Até agora falamos sobre o risco de centralização, rastreamento e bloqueio de contas como uma ameaça futura, mas e se essa ameaça já for realidade? Vamos levantar uma hipótese, baseada não em teoria da conspiração, mas em observação lógica da arquitetura financeira atual. E se o Pix já for, na prática, uma versão funcional da moeda digital do Banco Central? Pense bem, o Pix foi lançado como inovação, mas é operado inteiramente pelo Banco Central. Ele funciona 24 horas, exige identificação pessoal, CPF, CNPJ, está vinculado a bancos autorizados e já permite rastreio instantâneo. Tudo que você faz no Pix é registrado e analisado em tempo real, por sistemas que cruzam seus dados com a Receita, COAF e Bacen-Jude. Tecnicamente, o Pix tem todas as características essenciais de uma CBDC: velocidade, controle total do emissor, que é o Estado, rastreabilidade total, integração com sistemas de inteligência financeira, potencial para bloqueio ou reversão automática de transações. Ou seja, o Pix não precisa ser rotulado como CBDC para já agir como uma. E o Drex? Aqui entra um ponto central da hipótese. O Drex foi anunciado como a moeda digital oficial do Brasil, mas o que poucos percebem é que ele não substitui o Pix, ele não elimina o papel moeda de imediato, ele roda em paralelo como uma segunda camada. Isso levanta a possibilidade de que o Drex não seja o sistema novo, mas sim uma atualização visível e programável de algo que já funciona nos bastidores. O Drex viria com novas funcionalidades: pagamentos automáticos por contrato inteligente, expiração de saldo, restrições de uso por região, atividade ou pontuação social, integração com identidades digitais e carteiras nacionais. Mas o terreno já está preparado e testado. O Pix criou adesão total da população, com 95% de aprovação pública, e ninguém questionou. É como se o Banco Central tivesse feito o maior experimento social da história, criando uma infraestrutura completa de CBDC, sem precisar anunciá-la como tal. E o que significa isso na prática? Se o Pix já opera com poder total de rastreio e controle, e o Drex vai adicionar condições, contratos e comportamentos à equação, temos o seguinte cenário: o Pix pode virar o cash digital, circulação livre. O Drex
Pode ser a camada de crédito social e condicionamento ativada quando necessário. O governo não precisa substituir o sistema antigo, ele apenas precisa fundir as camadas. Quando chegar a hora, uma simples atualização no app do seu banco pode ser o suficiente para ativar todas essas funcionalidades. E isso sem revolta, sem resistência, sem protestos. Porque, aos olhos do público, tudo parece conveniência, mas na prática é o fim do dinheiro como você conhece e o início de um sistema onde você só acessa seus próprios bens se estiver dentro das regras. Imagine acordar e receber a seguinte notificação no celular: sua conta encontra-se temporariamente suspensa por atividades incompatíveis com as diretrizes do sistema. Você tenta sacar, não pode. Tenta transferir, bloqueado. Consulta o gerente, resposta automática, verifique com os órgãos competentes. E o pior, nenhum crime foi cometido. Você apenas fez uma compra fora do padrão, enviou dinheiro para alguém investigado, declarou menos do que movimentou, ou compartilhou uma opinião inadequada. Lembre-se, o sistema não precisa te condenar, ele só precisa te considerar suspeito. E com as ferramentas já em operação, Pix, Drex, Simba, Bacenjude, Coaf, Receita Federal com IA e CPF em tudo, isso já é possível hoje. Recentemente, o Banco Central anunciou uma nova funcionalidade do Pix, Pix automático. A promessa? Você poderá cadastrar contas de consumo e pagamentos recorrentes para serem debitados automaticamente da sua conta. Na superfície, isso parece prático, mas pense no precedente que está sendo criado. Você autoriza uma vez, o sistema assume o controle. A lógica se inverte. Antes, você decidia o que e quando pagar. Agora, o sistema decide por você. O passo seguinte pode ser o débito de impostos, ou dívidas, ou multas, sem sua permissão direta. E com o Drex e os contratos inteligentes, isso pode acontecer de forma invisível, automática, inquestionável. Não estou prevendo algo inédito. Estou apontando um padrão. Estados Unidos, em 1933, o governo obrigou a entrega do ouro da população em nome de estabilidade econômica. Na Índia, em 2016, invalidaram 86% do dinheiro em circulação de um dia para o outro, em nome da luta contra o dinheiro ilícito. No Canadá, em 2022, contas bancárias congeladas por doar a protestos pacíficos, em nome da segurança pública. O discurso é sempre o mesmo, é pelo bem de todos, mas a pergunta real é: e se o próximo bloqueio for o seu? Hoje seu dinheiro está no banco, mas na prática ele é apenas um dígito que pode ser alterado, bloqueado, esvaziado ou confiscado com um clique. Se você depende totalmente desse sistema, você não é dono de nada, está apenas autorizado a usar. Enquanto muitos seguem como se nada estivesse acontecendo, alguns já estão buscando alternativas. Criptoativos verdadeiramente descentralizados, fora do sistema bancário, economia cinza, baseado em trocas locais, conhecimento e algoritmo, cidadanias alternativas, proteção patrimonial e descentralização geográfica. Essas pessoas entenderam uma coisa simples: se o dinheiro é controlado, então quem o controla, controla você. O que você pode fazer com essa informação? Ignorar ou começar a se proteger? Se você quiser entender melhor como essas pessoas estão se organizando, desde investimentos até proteção jurídica e estratégias descentralizadas, eu vou deixar um documentário gratuito na descrição do vídeo. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal Criador Sagaz. Eu tenho alguns recados importantes antes de finalizar. Vale ressaltar que alguns resumos de livros e teses eu estou disponibilizando nos outros canais e eles estão aqui na descrição do vídeo, na central de mídias do canal. Inclusive eu deixei um link com outro vídeo para você entender como utilizar criptomoedas no dia a dia, sem depender de banco e bem rápido, direto. Isso pode mudar a forma como você lida com o dinheiro. Então é gratuito, basta clicar abaixo e acessar. O vídeo do documentário também está abaixo, basta você clicar e acessar e assistir gratuitamente. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no
no próximo vídeo.